mais uma aula online aqui com tia Mica. Hoje, quarta-feira, teremos aula de ciências. Então já corram aí, peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 26, tá? Ciências na página 26. Tia, e qual é nosso assunto de hoje? Nosso assunto é sobre os animais domésticos e silvestres. Vocês sabem o que são animais domésticos e animais silvestres? Bom, antes de falar o que é cada um deles, vocês sabiam que há muito tempo atrás, todos os animais viviam soltos na mata e nas florestas, todos eles. Mas o que é que aconteceu, tia? Com o tempo, alguns desses animais foram amansados, ficaram mais mansinhos. Por causa de quem? Dos seres humanos, quando os seres humanos começaram a ter contato com esses animais. E o que aconteceu? De acordo com o tempo, alguns deles foram utilizados para algumas coisas. Alguns foram começados a ser criados em casa, criados em fazendas, utilizado para transporte, na alimentação. Então, assim foi possível que a gente tivesse um convívio, que a gente tivesse alguns animais bem pertinhos de nós. Mas e aí, tia? O que são os animais domésticos? Os animais domésticos são aqueles que vivem próximos da gente, tanto dentro de casa como por perto, dependendo dos cuidados que a gente dá a cada um desses animais. Muitas vezes, esses animais podem ser adestrados, ou seja, eles começam a obedecer comandos que os humanos, que os donos dão para eles. E a gente tem como exemplo o cavalo e o cachorro. Vocês já viram? Tem vários cachorrinhos que passa bastante na TV, que eles fazem várias coisas quando o dono dele pede, dá lá uma comidinha. Então, eles fazem várias coisas bem legais. Sabendo que existem pessoas, gente, que agem de má fé, ou seja, que pegam esses animais e, em vez de ensinar esses comandos de uma maneira legal, de uma maneira saudável, eles meio que obrigam, tá? Então, é importante a gente ter cuidado com isso. Lembrando também que os animais domésticos devem ser vacinados, cuidados com afeto e ter uma higiene com esse animal. Para não acontecer o quê? Para não ter transmissão de doenças. Então, aí, para quem tem animais em casa, é importante vacinar seus bichinhos, né? E aí, tia, mas diga pra gente exemplos de animais domésticos. Tia tem alguns brinquedos aqui que eu acredito que já mostrei aqui no canal. Então, vou mostrar os que tia tem, tá? A gente tem como exemplo o cavalo, a ovelha, a galinha, o gatinho, né? E vários outros, né? A gente tem o cachorro, que a maioria... Muita gente tem, né? Os que mais se tem em casa é o cachorro e o gatinho. Tá, tia, a senhora já falou sobre os animais domésticos. Mas o que são os animais silvestres? Os animais silvestres são aqueles que vivem livre. No Pantanal, na floresta, na mata, no deserto, entre outros tantos lugares. Mas acontece, gente, algumas coisas. Alguns desses animais, eles são capturados, são domados de uma maneira totalmente ilegal. Tem muitos caçadores que pegam diversos animais silvestres da natureza e querem usar para vender. É exatamente isso. Vocês acham que isso é correto? Não. Já diminuiu muitos casos, né? Porque tem várias ações do governo para combater esse tipo de pessoas. Os animais silvestres são protegidos por lei. Então, é crime capturar e criar esses animais dentro da casa de vocês de maneira ilegal. Eles são mantidos em lugares especiais, como zoológicos e ambientes, né, que eles criam para poder ter essa criação e esse cuidado com esses animais, tá? Ó,
Lembrando que, né, a criação desses animais necessita de um cuidado especial. Eles precisam ter um cuidado diferenciado, porque eles precisam ser criados em ambientes parecidos com aqueles que eles vivem diariamente. Lembrando que tem que dar água, a alimentação adequada. Por quê? Porque quando for introduzir de novo esses animais na natureza, os silvestres, eles precisam estar adaptados. Porque se eu pegar um animalzinho desse e começar a criar ele de uma outra forma, quando ele for para a natureza, ele não vai conseguir o quê? Sobreviver. Então, quando é colocado esses animais nos zoológicos, em ambientes especiais para eles, tem que começar a criar e fazer a convivência deles como se eles estivessem ainda onde? Livres na natureza, tá bom? Olha só, aí no livro de vocês, na página 26, a gente tem a imagem de quem aqui embaixo? Olha só, do tatu-bola. Ele é um mamífero silvestre encontrado principalmente no nordeste do Brasil. O tatu-bola foi nosso mascote, né, na nossa Copa aqui do Brasil. Tia, mas assim, eu conheço algumas pessoas que têm animais silvestres em casa. Eu acredito que o jabuti é um dos animais que a gente mais vê em algumas das residências, não é verdade? Mas, gente, para ter tipos de animais silvestres em casa, é preciso ter uma autorização do IBAMA, viu? Porque eles acompanham como é que tá o processo desse animalzinho, evitando que eles tenham, né, cuidados que não sejam adequados para ele. Então, para se ter alguns tipos de animais silvestres em casa, é preciso ser legalizado pelo IBAMA. E como tia trouxe alguns brinquedos aqui meus, para vocês verem como exemplos dos animais silvestres também. Vou mostrar os que eu encontrei, olha só. A gente tem quem? O macaco, os koalas, o tigre e a arara, né? A gente sabe que as aves, elas são bastante capturadas, gente, para venda, que a gente aprendeu na aula de hoje, que é algo que ilegal, né? Essa aqui é a arara azul, que foi do filme Rio. Vocês já assistiram? Para quem ainda não assistiu, tia deixa aqui como sugestão da nossa aula que vocês assistam aí em casa. Quem sabe utilizar desse final de semana que vem aí para vocês fazerem isso, tá? Ah, e outra coisa. Quem aí tem animal doméstico em casa? Algum de vocês tem? Tia vai querer que vocês enviem uma foto com a fofura de vocês, tá? Então, coloca lá no grupo uma fotinha aí com o animal que vocês têm em casa pra tia ver, me diz qual é o nome, pra tia conhecer cada um deles. Mas e aí, tia, qual é as páginas que iremos fazer hoje? No livro de ciências, vocês vão responder a página 27, tá? É só uma no livro de ciências. E no livro de reforço, a página 90, 91 e 92. Certinho? Então, qualquer dúvida sobre a questão, sobre o assunto, pergunta lá no grupo do WhatsApp, viu? Perguntem, tia tá lá esperando vocês. Então, por hoje é só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os animais domésticos e os animais silvestres, exatamente. Então, a gente se vê aqui amanhã com mais uma aulinha online, tá? Beijos!